Vamos lá. Olá, saudações, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Nos últimos dias a gente tem visto muito e utilizado bastante os termos fascista e antifascista. Nos últimos dias não, nos últimos anos esse termo na verdade entrou à baila, entrou no cotidiano de muita gente, de uma boa parte da militância política. Nas últimas horas, então, ele voltou a ser bastante utilizado. Eu mesmo, em minhas redes sociais, usei bastante e por isso fui indagado, fui questionado por alguns alunos, amigos e conhecidos no privado sobre o que é esse termo, né? Sobre do que se trata. Meu nome é Márcio Coelho, sou cientista social, formado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, sou professor de Sociologia. Eu resolvi gravar o vídeo, então, justamente para responder de forma padronizada e mais geral a essas inquietações, essas indagações. Eu, de antemão, vou responder essas questões sobre o que é, então, fascismo, como identificar essas formas fascistas de vida, de linguagem, tendo como influência o livro do Humberto Eco, de nome Fascismo Eterno, e também o Fascismo, né? E também algumas falas em palestras do professor Vladimir Safatler, da USP. Entender o fascismo, primeiramente como surge, né? Ele vai surgir, fala bem rapidamente, vai surgir lá na década de 20 do século passado, na Itália, era um fenômeno social e ele, ao longo do século 20, ele acaba se multiplicando, se enraizando em outros locais do mundo. Logicamente que ele não traz, então, não se apresenta da mesma forma, ele vai se apresentar de outras formas, mas vai ter uma espinha dorsal, então, mas algumas características são comuns que vão se apresentar ao redor do mundo, onde ele então acabou pululando. E aqui é bem interessante porque eu vou trazer uma série de características, mas a gente tem uma estrutura que é geral também. O que é que vai acontecer? Normalmente o fascismo ele traz uma certa fragilidade ideológica, ele não está amarrado a nenhum teórico diretamente, ele tem então essa fragilidade teórica, ele bebe em várias fontes, ele vai se servir um pouco do liberalismo quando lhe convém, do sindicalismo, do nacionalismo, obviamente isso para ter um pouco mais de fluidez então dentro da sociedade. Agora essa fragilidade ideológica nós não podemos confundir com uma perspectiva de um governo que não seja autoritário, muito pelo contrário. O fascismo ele tem uma raiz extremamente autoritária. E aqui eu trago a primeira grande característica, então, para se identificar esse fascismo. O culto à violência, o culto ao autoritarismo. Para o fascista, o que é que vai acontecer? Tudo se resolve na violência, tudo se resolve na bala. É bandido bom, bandido morto. Essa é a questão. Porque me roubou meu celular, então eu tenho o direito de prender, amarrar num poste e torturar o bandido. Então, eu vou conseguir solucionar todos os problemas através da violência. Se eu estiver armado, se eu estiver com minha arma então em punho, eu consigo solucionar esses problemas. Aqui tem um outro ponto que caracteriza então o fascista. Ele tem uma obsessão pelo medo, o medo que vai movimentá-lo, sempre está tendo medo então de que o outro tome alguma coisa que é seu. Olha só, então a gente tem o culto à violência, essa obsessão pelo medo, e tem uma outra questão também que está bem articulada com isso, que é a volta então de um passado mítico, um passado então que teoricamente foi glorioso. Olha só, eles vão achar então que teve um inimigo, que normalmente é imaginário, que destruiu esse passado mítico, e eles querem voltar a esse passado mítico. E muitas vezes operam na perspectiva então desse medo. Essa volta desse passado mítico, essa obsessão então por uma tradição que normalmente é recalcada, ela traz uma outra característica, que é normalmente a negação da modernidade. Essa negação da modernidade, hoje em dia a gente percebe muito na perspectiva do negacionismo científico. A gente observa um povo anti-vacina, anti-distanciamento social, sempre negando essas características. Então esse passado mítico é justamente isso, esse negacionismo da modernidade, eles não querem avançar. Então a gente tem, olha só, culto à violência,
obsessão pelo medo, esse passado mítico, esse negacionismo da modernidade, da ciência, entre outras coisas, e tem sempre a questão do inimigo. É um discurso sempre beligerante, um discurso sempre que eles estão sempre mobilizados contra alguém ou contra algo. Sempre alguém, um inimigo está ali. Então divide-se sempre entre o bem e o mal. E aqui, mais uma característica, não se respeita a diferença. Se você não conforma com as ideias desses indivíduos, desses fascistas ou do fascismo em si, você então é um traidor, ou seja, você também vai se tornar um inimigo e você vai ter abatido. Olha só como é perigoso. Então, ó, a gente tem culto à violência, o autoritarismo, não é isso? A volta a esse passado mítico, obsessão então por medo, classificação então entre indivíduos que são do bem ou são do mal, e a traição. Se você não conforma com eles, você então é traidor. E aí entra uma outra questão, que é embalada ainda na questão de diferença, que não se pode ter a homogeneização da sociedade. O que é que vai acontecer? Não se tem cultura diferente, não se aceita então outros corpos, não se aceita então outras formas de viver. Por isso que normalmente o negro passa por um genocídio, assim como o índio passou, assim como a população LGBTQ+, também acaba passando o tempo todo. Ou seja, essa homogeneização. A gente vê isso em algumas falas, porque não existe povos indígenas, não existe povos ciganos, não existe... Ou seja, só existe um povo, eles querem homogeneização, no sentido de que todos têm que pensar diretamente igual a mim. Para conseguir tudo isso, para que esse culto à violência, ele na verdade, essa liberação da violência, seja então colocado em prática, para voltar esse passado mítico, para perder então esse medo, para combater o inimigo, para homogeneizar então a cultura, tudo isso precisa ser articulado por alguém. E aqui vem um ponto central também desse fascismo, que é o quê? É o líder, a mão forte, que normalmente ele age como fora ou às margens da lei. É aquele indivíduo que mistura um pouco de cinismo e autoritarismo, que distorce a verdade e também, ao mesmo tempo, dita regras. O que é que vai acontecer? Ele faz avanços e depois faz recursos. Ele sempre está confundindo todo mundo, achando que o quê? Eu falei isso aqui, mas não é bem assim. Ou seja, essa confusão para que o seu discurso possa permear de maneira mais fácil dentro da sociedade. Então, quando a gente fala de racismo, a gente está colocando todas essas características e, como eu disse, a gente acaba tendo um arcabouço para classificar, identificar ou categorizar. Então, quando alguém chegar e perguntar se tem fascismo hoje em dia, seja de forma nacional aqui no Brasil ou mesmo em várias partes do mundo, é tentar identificar se esses movimentos, se essas pessoas, se essas sociedades estão passando por isso. Repetindo, culto à violência, autoritarismo, perspectiva da volta de um passado mítico. É só lembrar também do Trump, né? America First, América primeiro de novo, ou seja, para a volta do passado mítico, o medo do inimigo. Nossa, estão com medo de comunista que nunca vi, comunista não sei aonde. Então, não aceitar as diferenças, certo? E normalmente esses líderes que funcionam nas palavras aí do Safado, como uma espécie de palhaço e militar, que está sempre falando alguma coisa, mas ao mesmo tempo está distorcendo, falando brincadeiras que não têm coerência. Então, se disser que não tem, é só tentar aí encaixar nessas conceituações. Beleza? Valeu, boa noite.